dar início à nossa aula, já que a quantidade de alunos é muito pequena, ainda não dá para poder fazer a questão do sorteio para o trabalho, conforme a gente tinha combinado na aula passada. Então, nós vamos continuar o conteúdo e no final da aula, quando tiver mais alunos, a gente faz a questão do sorteio. Tá bom? Tá, Vocês ok. podem responder. Beleza, obrigado, Mayara. Então, nós ficamos na aula passada com um assunto 3.1, que falava sobre comércio eletrônico, que inclusive foi fruto do nosso trabalho que a gente vai apresentar hoje, o trabalho dessa semana. A gente vai agora continuar ainda falando sobre comércio eletrônico, mas olhando alguns outros detalhes, certo? O assunto comércio eletrônico é um assunto bastante abrangente, por isso ele foi dividido em duas partes. E nessa seção 3.2, que é o comércio eletrônico, modelos e aplicações, nós vamos ver alguns detalhes a mais. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem diversas categorias de diversos eletrônicos que a gente vai estudar hoje, né? Essas categorias, elas frisam declarar a relação entre elementos que compõem, elementos que utilizam esse tipo de meio eletrônico, para poder desenvolver as suas relações comerciais. Então, não é somente o comércio tradicional, né? Esse comércio que a gente conhece, que é nós consumidores comprando das empresas no modo varejista, né? Esse, na verdade, nem é a modalidade de comércio eletrônico que traz mais dinheiro, que mexe, que movimenta mais dinheiro. Então, a gente viu na sessão anterior que o comércio eletrônico, viu o que é o comércio eletrônico, também chamado de e-commerce. A gente entendeu que ele possibilita a ampliação de uma empresa física, né, a vender também seus produtos por meios eletrônicos, ou nem necessariamente uma empresa física, talvez a empresa fisicamente, ali a loja de atendimento ao público nem exista, existe somente o escritório, né? E aí esse escritório, o atendimento vai ser 100% por meio eletrônico. Então tem essas duas modalidades, que aí foi o que a gente viu na aula passada, e a gente pode perceber também e analisar que o modelo de negócio ele pode aderir de forma eficiente ou não ao tipo de comércio, né, eletrônico ou presencial. Então, o meu negócio, o comércio eletrônico, ele adere de forma adequada, ele é um bom negócio para poder ser realizado por meios eletrônicos. Então, tem toda essa conjectura que a gente precisa analisar antes de fato abrir um negócio achando que vai bombar na internet, né? A gente viu que existem itens que eles são mais facilmente vendáveis pela internet. Alguém lembra qual é a característica dos itens que normalmente vende melhor na internet, pessoal? Qual é a característica dos itens que vendem melhor na internet? Alguém lembra? Os eletrodomésticos? Eletrodomésticos também é uma boa opção, né? Mas por que, Mayara? Tem uma ideia, assim, por que o eletrodoméstico vende bem pela internet? Porque, ao contrário de roupa, ou algo do tipo, os eletrodomésticos você já tem a noção do que vai comprar, de como vai querer, e não precisa do toque físico para fazer a compra. A quantidade de informações que você tem com o eletrodoméstico é algo altamente limitado. Você vai saber para que o eletrodoméstico serve, se ele é econômico ou não, quais as dimensões, qual o peso do eletrodoméstico, qual a cor, e praticamente acabou, né? Bem diferente de uma roupa, onde você talvez precise de uma série de informações para poder ter certeza que você vai querer não aquele elemento, né? Você precisa de fato ter um contato mais íntimo
com aquela peça para poder dizer, não, essa peça realmente me serve, ou essa peça realmente ela me interessa, eu fiquei bem. Então, nós vimos na aula passada que existem categorias de itens que são mais vendáveis na internet e tem itens que não, que são mais complexos de serem vendidos. Mas também existe uma parcela de venda, mas não é tão expressiva quanto os eletrônicos, como celulares, como itens como livros, música, né? Que agora a gente não está mais nem comprando CD nem DVD, a gente está comprando as músicas, os streams pelas plataformas, né, de streams e assim por diante. Então, existem, de forma geral, né, de forma mais simplificada, existem algumas categorias do comércio eletrônico que existem diversas partes que se envolvem nesse comércio eletrônico, né? Não só falando daquela venda convencional. Então, no nosso slide, vocês podem observar que o autor ele descreveu como sendo modelos, né, diferentes desses que a gente já estudou, o negócio, o consumidor e a gestão. Então, das classificações, a gente pode entender que a empresa faz pedidos junto aos fornecedores e realiza o pagamento utilizando a internet. Nessa situação, pessoal, trata-se de uma categoria de comércio eletrônico que está associada a negócio. Quando ele fala negócio, ele quer se referir à questão... Está todo mundo me ouvindo bem, pessoal? Está me enxergando direitinho? Está ouvindo? Sim. Beleza. Obrigado, Mariara, por me Eu tô salvar. conseguindo ver, só o áudio tá um pouco ruim. Mas é minha internet. Ah, tranquilo. Certo. Beleza. Então, nessa categoria comércio, negócio, nessa categoria de comércio eletrônico, negócio, as empresas, elas realizam transações entre si. A gente vai já ver maior detalhes. Vou só fazer um apanhado geral sobre cada um desses, mas já a gente vai poder entrar em mais detalhes. Já a categoria, pessoal, negócio consumidor, que é essa segunda categoria aqui, essa categoria ela é conhecida pela modalidade, é a mais conhecida das modalidades, né? Ou seja, quando a empresa ela vende no varejo para as pessoas de forma geral. O comércio eletrônico desses que a gente tem mais contato, com mais facilidade, que a gente mais executa, nós, meros mortais, que não temos empresa. Então, nós compramos das empresas. Então, essa categoria é chamada de negócio consumidor. As empresas, elas não vendem exclusivamente somente para nós consumidores, né? Elas vendem também para as outras empresas e também para o governo e suas autarquias, né? O governo tem as autarquias. Esse tipo de transação da empresa e governo, a gente compreende como uma categoria de administração, a categoria de negócio administração, que é esse terceiro aqui. Então, o nome dessa categoria, onde as empresas vendem para o governo, ou as empresas prestam serviço diretamente para o governo, a gente chama de negócio administração. Beleza? E, por fim, a gente tem a situação quando os consumidores, no caso nós, né, também se relaciona com o governo. Assim como as transações são inseridas, esse tipo de transação, elas vão ser classificadas como transações do tipo consumidor-administração. Ou seja, nós, consumidores, estamos nos relacionando, estamos consumindo informações, serviços ou mesmo produtos do governo. Né? E aí a gente vai ver cada um desses com um pouco mais de detalhes. Mas, por hora, eu posso logo dar um exemplo para vocês. Quando a gente adquire, né, em uma loja virtual um perfume, por exemplo, a
está praticando a ideia, né, a modalidade de comércio eletrônico na categoria negócio consumidor. E quando a gente vai na Receita Federal, que a gente tira o imposto, emite uma guia do imposto de renda, ou faz o imposto de renda, realiza a declaração do imposto de renda, aí a gente está utilizando estamos utilizando uma categoria de comércio eletrônico chamada consumidor administração, né? Nós consumidores, ou seja, que não somos empresa, que nos relaciona eletronicamente com a administração, aí pode ser da prefeitura, o governo do estado, o governo federal, qualquer um desses são considerados administração. Beleza, pessoal? Entendeu essas categorias? A gente vai já entrar em mais detalhes, de forma mais profunda nelas, olhar algumas siglas, como elas são mais conhecidas. Beleza. Alguma dúvida? Beleza. Então, o comércio eletrônico, pessoal, trouxe algo bastante importante para o consumidor, que foi a liberdade de não adquirir um produto somente localmente. O comércio eletrônico trouxe a liberdade do cliente poder comparar os produtos antes de fato, realizar uma compra. A internet possibilitou você adquirir um produto com muito mais tempo e muito mais tranquilidade para analisar, inclusive, testes, né? É muito comum, sobretudo em eletrônicos, quando a gente vai comprar eletrônicos, que nós busquemos no YouTube, por exemplo, informações sobre aquele produto, seja uma geladeira, seja um som, né, um aparelho de som, ou um computador, um telefone. Você pode ir na internet e ir lá ver no YouTube todos os vídeos, diversos vídeos que as pessoas fazem falando sobre suas experiências ou suas impressões sobre aquele determinado produto. Então, a internet trouxe toda essa liberdade ao consumidor e possibilidade de ele adquirir um produto de forma mais consciente. A necessidade das empresas de atuar no comércio eletrônico, interagir com esse consumidor, ficou muito mais fácil. Isso ficou muito mais interessante para a empresa, né? Porque a internet acabou se tornando mais um canal, além do canal tradicional, que a empresa busca o consumidor, busca atrair o consumidor. Porém, a internet, né, só a gente pegar e colocar um site lá da nossa empresa não é suficiente, de fato, para poder atrair os consumidores de forma geral, né? Você precisa conhecer todas as possibilidades do tipo, das modalidades do comércio eletrônico, para poder você, de repente, verificar qual dessas modalidades você tem você tem inclinação, ou de repente você só trabalha vendendo para o cliente, ou seja, praticando a modalidade negócio consumidor, e agora você está vendo que existe a possibilidade de você também vender para o governo, partindo aí para a modalidade de negócio administração. Então, as categorias de comércio eletrônico, elas acabam se desdobrando, né? Elas acabam reverberando em diversas outras modalidades mais específicas. O que a gente olhou ainda agora são modalidades mais gerais. E de acordo com Albert Lin, que é um dos nossos autores desse livro, uma das pessoas citadas, o comércio eletrônico ele apresenta essas 6 modalidades, certo? Consumer to consumer, que é consumidor para o consumidor, ou também chamado de C2C, business to consumer, ou B2C, consumer, vou colocar aqui o ponteiro, business to business, ou B2B, consumer to government, ou C2G, business to government, que é B2C, e government to government,
que é Ji-Chu-Shi, certo? Então, todas essas relações que a gente vai olhar uma por uma, elas contextualizam os elementos que eletronicamente se relacionam. Quem são esses elementos que eletronicamente se relacionam? São o governo, a empresa e os consumidores. São 3 elementos que relacionam entre si. E aí, como eles são 3, eles podem relacionar-se consigo mesmo, ou seja, de governo para governo, que é o G2G, certo? De empresa para empresa, que ele chama de B2B, consumidores para consumidores, que ele chama de C2C. Nós podemos ter a relação entre governo e consumidor, G2C, né, que é essa relação, assim como consumidores para governo. Qual é a diferença, professor? A diferença é o seguinte, do G2C para o C2G, o G, pessoal, é quando o governo está comprando do consumidor. Ah, professor, mas o governo compra do consumidor? Compra. O governo compra do consumidor. Alguém saberia, pergunto para vocês, dar um exemplo de quando o governo compra do consumidor? São casos raros, mas acontece. Alguém saberia dar um exemplo de quando o governo compra do consumidor? Tipo, quando, digamos que, sei lá, eles querem comprar um terreno para expandir alguma coisa. É um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo, Manel. Então, quando o governo quer comprar um terreno, é um exemplo, beleza? Quando a gente tem uma produção familiar, por exemplo, de hortaliças, né, de verduras, de frutas, existem algumas prefeituras que elas se obrigam ou elas têm a responsabilidade de comprar dessa produção familiar para poder incentivar a produção familiar. Então, aquilo dali, a pessoa não é uma empresa propriamente dita, ele é apenas alguém que produz algo. E aí o governo acaba comprando isso, acaba comprando essa produção para poder distribuir, por exemplo, para as escolas. Então, a merenda escolar, normalmente, quando a prefeitura é bem articulada, bem organizada, ela realiza essa compra por meio também das empresas familiares, né, ou da produção familiar. Então, isso é um exemplo do governo comprando do consumidor ou se relacionando com o consumidor. Mas isso tem que acontecer eletronicamente, tá? Para poder ser considerado uma modalidade de comércio eletrônico. Assim como o C2G, né, ele também tem relações entre consumidores e governo, mas aí a ordem se inverte. Aqui é quando o governo está oferecendo um serviço para o consumidor. E aqui é quando o consumidor está oferecendo um serviço ou produto para o governo. Então, o exemplo que a gente acabou de dar da empresa que trabalha, do governo que compra do consumidor, é o C2X. E o exemplo do governo prestando serviço para o consumidor, a gente chama de G2C. Então, quando é que isso acontece? Quando você vai no site do governo, da prefeitura municipal, estadual, e você consome algum tipo de produto ou serviço, quando você compra algo deles, ou quando você, normalmente, o governo a gente não compra, nós, né? De forma geral, a gente não compra, a gente mais utiliza serviços, né? Ela mais presta serviços. Certo, pessoal? Então, alguma dúvida sobre essas relações, de quem se relaciona com o quê? A gente vai olhar cada um deles com maior detalhe. Está todo mundo conseguindo enxergar aí essas
essas siglas? Sim, professor. Vocês Sim. conseguiram entender aí? Governo se relacionando com empresa se relacionando com consumidor, empresa com consumidor, governo com empresa, beleza. Então, vamos olhar alguns detalhes a mais em relação a isso, né? Já que você já deve ter ouvido de forma geral, ou já realizou algum tipo de compra, por exemplo, no Mercado Livre, alguém? O Mercado Livre é uma palavra que a gente ouve bastante por aí hoje em dia. Então, o que é o Mercado Livre? O Mercado Livre nada mais, nada menos é do que um classificados, né? É um classificados que tem uma tentativa de tornar a relação entre consumidores, ou seja, pessoas que não são obrigatoriamente empresas, o foco deles nasceram para os consumidores, pegar e vender os seus produtos dos quais eles querem se desfazer, normalmente produtos usados. Esse foi o foco do Mercado Livre. E aí ele é um bom exemplo quando se trata dessa relação, uma pessoa comprando algo usado de outra pessoa. Esse é um bom exemplo do C2C, né? Comércio eletrônico do consumidor para consumidor. Então, essa modalidade, ela abrange negociações realizadas entre duas pessoas físicas, ou seja, não necessariamente jurídicas, pessoas físicas, por meio de intermediador. Quem é esse intermediador? No caso, o Mercado Livre, né? Dessa forma, o site ele funciona como intermediador, como classificados, mas também pode servir como um sistema de leilão, né? Leilão de produtos, como a gente tem exemplo também do OLX. Às vezes o OLX tem a modalidade, você pode colocar na modalidade leilão. Mercado Livre, você pode colocar na modalidade leilão. Aí quem dá mais, você dá um prazo, e quem der mais para aquele produto, você vende, né? Existe também a eBay, que é muito conhecida nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, quem tem mais expressividade nessa modalidade, de fato, já há bastante tempo. E essa modalidade ela permite que haja uma interação de forma bem rápida e segura entre os consumidores, porque uma pessoa só compra só recebe o dinheiro, quem vende só recebe o dinheiro quando quem recebe o produto, né, diz, o produto está ok, pode passar o dinheiro. Então, eu compro, dou o dinheiro para o Mercado Livre. Aí o Mercado Livre fica lá com o dinheiro. Aí a pessoa manda a peça para mim. Eu só posso, o Mercado Livre só vai poder passar o dinheiro para o comprador quando eu, sou destinatário da peça, chegar e dizer, Mercado Livre, está tudo ok com a peça. E aí o Mercado Livre pega e passa o dinheiro para o consumidor. Porque se de repente o cara mandou um tijolo para mim, o Mercado Livre, eu vou informar para o Mercado Livre para não repassar o dinheiro para ele. O Mercado Livre não repassa o dinheiro para ele, me devolve o dinheiro. Beleza, e eu devolvo o tijolo para ele. Beleza. Ou então, também isso impede de que a pessoa que está vendendo não receba o dinheiro. Por quê? Porque quem está comprando paga antes. Mas paga antes para quem? Para quem está vendendo? Não, para o intermediador. Então, ele organizou aí, criou uma forma, um mecanismo, um protocolo, um processo para poder garantir que a relação entre esses consumidores saia de forma mais efetiva. Atualmente, o Mercado Livre está em 8 países, né, da América Latina, e tem aproximadamente 9 milhões de usuários. Então, de fato, é um bom local para você achar algumas coisas interessantes e também vender seus itens, seus produtos que você não tem mais interesse. Alguma dúvida sobre comércio eletrônico? Alguém quer falar sobre algum tipo de experiência que teve? Beleza. Então, comércio eletrônico é de empresa para empresa, ou o B2B, né? Business to business. Então, esse comércio eletrônico,
Ele é que é responsável, essa modalidade, né, de ação entre empresas, normalmente ela tem a principal característica de atuar no atacado. Por quê? As empresas vão se relacionar para poder comprar produtos que, por exemplo, servem como manufatura. Uma empresa produz os tecidos e a outra empresa compra esses tecidos por meio eletrônico da primeira empresa para poder produzir roupas, tapetes, lençóis e coisas do tipo. Então, essa modalidade é a modalidade que mais rola dinheiro, é a modalidade que tem maior fluxo de dinheiro. Não é a modalidade de comércio business to consumer, ou seja, não é a modalidade onde nós, consumidores, compramos as coisas das lojas. Incrivelmente não é. Essa é a mais conhecida modalidade, mas aonde rola mesmo muito dinheiro é no business to business, ou seja, negócios eletrônicos entre empresas. Então, a tecnologia, de forma geral, a internet, ela transformou a relação das empresas. Antes, as empresas tinham que mandar, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu quero vender para a tua empresa, eu mandar para um representante comercial para poder realizar as transações entre a minha empresa e a sua, para poder negociar, mostrar produtos, negociar preços, prazo, quantidades e coisas do tipo. Hoje em dia, isso acabou. As empresas, em sua grande maioria, as empresas de médio, as empresas que estão bem antenadas ou bem inseridas no contexto tecnológico, elas simplesmente utilizam-se da internet para poder realizar essas transações comerciais, né? Onde tudo fica registrado, várias pessoas podem auditar essas informações de forma mais eficiente, existe uma possibilidade de mais pessoas participarem de uma mesma negociação, tornando a negociação mais eficiente para os ambos os lados. Então, o B2B acaba sendo uma comercialização de matérias-primas, peças, componentes, até mesmo o produto da empresa, que é realizada entre uma empresa e outra. Então, de repente, eu vendo o meu produto para você, né, e você vai comprar o meu produto no atacado. E aí esse produto pode ser um produto de manufatura, ou seja, que você vai manufaturar ele e transformar em outro produto, ou você pode simplesmente ser um revendedor. Então, existe a relação a relação que existe entre uma empresa que produz e outra empresa que distribui, também é conhecida como B2B. Porque são duas empresas, não tem um consumidor ali no meio, o consumidor vai estar lá na ponta, que não é o caso agora, e aí a gente se relaciona eletronicamente porque é mais rápido, mais seguro, mais eficiente, tem uma série de outras vantagens, certo? Então, revendas também são exemplos de negócios do tipo B2B. E aí houve essa uso dessa tecnologia, pessoal, ela começou a se tornar tão expressiva entre as empresas que surgiu um termo chamado e-marketplaces, né? E-marketplace, ele ocorreu devido a esse grande volume e a segurança que o canal de internet ofereceu para as empresas entre si. Então, teve algum esperto lá da área de tecnologia que falou, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos, ao invés de a tua empresa se relacionar só com a empresa A para poder comprar os produtos, eu conheço outras empresas, da B, C, D e E. Então, a gente vai colocar todo mundo junto e aí tu vai poder analisar qual empresa que tu vai querer comprar o produto. E aí, ali, nesse meio eletrônico, a gente vai poder, cada empresa, dizer o seu valor, o seu prazo, e você vai escolhendo os produtos que você vai querer comprar das outras empresas, conforme a sua conveniência, em relação ao prazo, em relação à qualidade, em relação ao produto, e assim por diante. Então, essa modalidade, como já expliquei para vocês, é quem traz a maior quantidade de receita, que movimenta a maior quantidade de receita. Esse segmento de B2B, ele é realizado por intermédio, pode ser realizado por intermédio
dessas modalidades, né, dessa categoria chamada e-marketplace. Então, o que isso compreende? Isso compreende insights que pegam informações de empresas diversas, colocam as informações em um só local e outras empresas vão lá olhar essas informações e fechar negócios por esse site. É como se fosse o Mercado Livre das empresas, né? O Mercado Livre das empresas. Então, essa característica, a gente chama essa modalidade, a gente chama de B2B, ela tem um detalhe que a gente vai especificando e tornando ele, e a gente chama, né, esses detalhes, essa modalidade, de forma mais específica ainda, de e-marketplace. Então, assim, dessa forma, tendo um intermediário que pega todas as informações das outras empresas, existe toda uma integração entre o comprador e o fornecedor. Mas o comprador e o fornecedor ambos são instituições, são empresas. E pode fazer isso. Normalmente, isso são instituições financeiras ou até mesmo o pessoal da área de logística, com o objetivo de realizar negócios mais efetivos. Ou seja, eu, de logística, trabalho com caminhão, eu tenho maior interesse em tu, tá, a empresa A, faça um negócio com a empresa B para poder eu carregar essa mercadoria de um lado para o outro. Então, eu posso intermediar ali essa transação para poder eu ter trabalho. Então, percebam que a cadeia de produção, ela acaba se expandindo. A internet, ela começa a interligar. Ficou mudo, professor? Sim, Poxa, eu achei que era a minha internet. eu pensava que era minha internet também. Que bom. Espera. Deve ser a internet dele, né? Ele já Por isso que falou a voz dele estava cortando. ele já falou qual ia ser a equipe que ia apresentar? Não sei se ele tá falou lembrando. que ia fazer sorteio. Foi? Ah, Ele falou isso eu no acho começo. que ele lembra. Ah, vai fazer sorteio. Deve ser só no final, então. Sim. Será que a internet dele caiu? A internet dele tá ruim desde o começo. Foi daquela hora que tu disse, eu tô conseguindo lhe ver, mas o áudio tá um pouquinho ruim, mas tá tudo bem, é minha internet. Na verdade, era a dele. Eu que era a minha. A Deve minha também ser tava por causa assim. da Tava chuva. travado demais. Tá muita E eu chuva tô hoje. usando data. Todo tempo eu ouvindo falhando e pensando que era a minha internet. Eu saquei que era dele porque foi na hora que Manuel falou que tava ruim por causa da internet dele. Aí eu, tá, é do professor. Eu vou tomar um café. Todo mundo com o nariz podre. Nariz e garganta. Aqui na minha cidade, se tu sair na rua e espirrar, não é meu amigo. Eu fico imaginando a quem tem renite. Eu fico imaginando a quem tem renite e sinusite. Aí volta às aulas, o pessoal vai pensar que tá doente. Oi, pessoal. Estou de volta. A conexão deu uma instabilizada. Tá todo mundo aí? Te perdoamos, tudo certo. Sim. Falaram muito mal de mim enquanto eu saí? Mais ou menos. Ah, Mas valeu a pena. Essa paisagem tá muito bonita aí, ó. muito obrigado. Deixa eu
Só reorganizar aqui. Então, como eu estava explicando para vocês, as pessoas tiveram noção de que realizar negócios, expandir, né, diversas outras pontas dessa relação entre empresa para empresa, o comércio eletrônico de empresa para empresa, começaram a perceber que quanto mais negócios acontecessem por essa modalidade, maior a quantidade de pessoas que iam se beneficiar. E aí vem o pessoal dos bancos, porque o banco movimenta dinheiro, as empresas às vezes pedem dinheiro emprestado aos bancos para poder realizar essas relações, tanto quanto o pessoal de entrega, né, o pessoal da logística. Um exemplo do e-marketplaces é o Convisit, né, que está disponível lá em www.convisit.com. Lá é uma bolsa de mercadorias eletrônica para a indústria automobilística, que funciona já desde os anos 2000, e existe lá uma relação entre as empresas da Daimler Chrysler, a Ford e a General Motors, a Nissan. Esse site ele vai possibilitar que todas essas empresas possam realizar cotações para realizar pedidos e acompanhar esses pedidos. Às vezes existem leilões de peças, por exemplo, pneu de carro, não existe pneu de carro só para um carro. O pneu de carro são usados para vários carros, né? A mesma marca são usados para vários carros. E os carros não vêm só com um tipo. Às vezes ele vem com uma marca, às vezes ele vem com outra marca, mas sempre mantendo ali o padrão de qualidade. Então, o fabricante de pneus pode chegar e dizer, rapaz, olha, eu estou precisando de dinheiro, vou vender aqui um lote de 1000 pneus para leilão, para ver que aqui quem que vai querer comprar. E aí todas essas empresas estão lá no mesmo e-marketplace, né? E a empresa de pneu, por exemplo, a Firestone, ou a Pirelli, chega lá e diz, tem um lote aqui de 1000 pneus para vender, quem dá mais? E aí a Ford dá um preço, a Nissan vai estar outro, o Renault vai estar outro, a General Motors vai estar outro, e assim por diante. Então, isso acaba se tornando interessante para todo mundo, né? Então, existe uma série de vantagens na realização de transações de comércio eletrônico, que a gente chama, entre empresas, que a gente chama de B2B. Quais são os outros tipos de mercado eletrônico, né? Tipo de negócio, canal eletrônico. E aí o que acontece? Consiste em websites que possuem transações eletrônicas por meio da internet. Exemplo, a Dell, né, vendendo por meio do seu site, possuindo a compra de equipamentos personalizados pelas empresas. Isso é um tipo de B2B. E-procurement. Consiste em um website que realiza cotações de forma online de produtos de vários fornecedores. Então, eu tenho uma empresa e a minha empresa ela fornece alimentos, certo? Então, eu não tenho tempo, porque a empresa é muito grande, ou então porque eu decidi que eu não tenho tempo de estar indo comprar os alimentos. Então, o que eu faço? Eu vou num site desse de e-procurement e digo, olha, eu preciso comprar esses itens. E aí, essa empresa, por meio eletrônico, faz cotação em diversas outras empresas, em diversos outros sites. E aí, eu digo, eu vou querer dessa empresa X aqui. E aí, esse negócio se relaciona, né, são empresas que estão se relacionando por intermédio de uma outra empresa que vai procurar aquilo que você está precisando. Né? Não só procurar, como às vezes também até entregar o produto para você, na maioria das vezes. Hoje em dia, isso já acontece por meio dos aplicativos iFood, Google Eats, mas
iFood e Google Earth vende para o consumidor final. Aqui nós estamos falando de B2B, entre empresas. Então, entre empresas é o e-procurement, certo? Um exemplo é a empresa Tradeout, que possibilita a empresa realizar cotações online com diversos fornecedores de produtos, possibilitando à empresa uma melhor aquisição. E aí essa empresa que intermedia esse processo, ela simplesmente ela recebe uma porcentagem em cima daquela relação. E aí essa porcentagem pode ser por quantidade de transações ou então em cima de um valor, em cima da quantidade. Vai variar muito de acordo com o tipo de produto que você está comprando. Outro tipo de negócio do B2B, pessoal, é aquilo que a gente chama de apoio logístico, né? Foi o que eu expliquei ainda agora. O pessoal da logística tem interesse que as coisas aconteçam, então eles fazem toda uma busca, cria toda uma facilidade para poder as empresas se relacionarem, ou seja, realizarem transações comerciais e essas transações gerarem serviços para o pessoal de logística. Então, tem websites que são responsáveis pela prestação de serviço de entrega, de logística, né, e de estocagem dos produtos. Exemplo delas, a Net Envios, né, traz soluções online para o envio de produtos comercializados na web ou fora dela, para qualquer lugar do mundo. Então, tem empresas aí se relacionando com as outras somente com foco para a entrega e estocagem. E isso também vai ser um exemplo de B2B. Diante disso, alguma dúvida, pessoal, sobre o B2B ou sobre qualquer outra modalidade, C2C, G2C, C2C, alguma dúvida? Beleza. Então, diante disso, a gente vê que o comércio eletrônico ele tem uma série de vantagens, né? E aí o nosso autor cita algumas dessas vantagens. Quem pode ler uma vantagem dessa daí e explicar o que entendeu? São só coisas simples. Quem pode dar uma lida aí nesse primeiro item? Vamos lá, pessoal, participação. Quem pode dar uma lida aí nesse material, no primeiro item? Pelo jeito está todo mundo tenso com o trabalho. Tudo bem, pessoal. Só não está aparecendo nada pra gente, não. Não está aparecendo nada aí, não, na tela. Para mim tá. Aqui eu estou mostrando. Para mais alguém não está aparecendo o slide, pessoal? Alexandre. Câmbio. Alexandre? Oi. Você está conseguindo olhar os slides? Tô. Certo. Breno. Está conseguindo olhar os slides, Breno? Sim, senhor. Tá. Então, quem não estiver conseguindo olhar, pessoal, pode sair da sala e voltar novamente, porque às vezes é um problema local, já que a maioria dos alunos estão conseguindo enxergar. Beleza? Então, nós temos como vantagens da utilização do comércio eletrônico. O comércio eletrônico ele possibilita agregar uma receita adicional à empresa, trazendo novas oportunidades. Ou seja, se a empresa já trabalha de forma física, ali, local, e ela tem essa possibilidade de atuar por meios eletrônicos, isso só traz vantagens, né? Ou seja, aumentar a possibilidade de atingir mais clientes. Aí tem o segundo item, que é a atração de novos clientes por meio da disponibilização de catálogos online, os quais permitem maior acesso à interação e abrangência geográfica. Então, o cliente pode olhar os itens com muito mais calma,
verificar informações sobre os itens com muito mais calma. Então, quando a gente utiliza o comércio eletrônico para poder realizar nossas vendas, a gente tem como vantagem também essa possibilidade de oferecer o nosso produto de uma forma em que o cliente possa ficar mais à vontade para comprar o produto e gastar o tempo que achar necessário para poder escolher o produto que for mais adequado para ele. Existe toda uma redução de custos, né? Como a gente vende e não precisa preparar a loja, tá limpando a loja, então deve existir sim ainda um escritório de vendas, né? Deve existir ali o pessoal ainda trabalhando junto, mas nada parecido com de fato uma loja. Não precisa ser sofisticado, bonito, o tempo todo bem arrumado, não precisa nem ter ar-condicionado, porque o cliente ele é exigente. Quando tem um cliente, a loja precisa ser bonita, limpa, organizada, bem refrigerada, bem iluminada, cheirosa. Então, o cliente é bastante exigente em relação ao ambiente. Como a gente não precisa de todo esse ambiente para um escritório funcionar, existe um nível muito alto em relação à redução de custos. Fora também que a quantidade de vendedores, por exemplo, a gente pode diminuir. Então, transações comerciais mais seguras, pois estão embasadas em contratos de fornecimento, maior volume de vendas, possibilidade de expansão da empresa, pois a empresa torna-se global e não mais territorial. Não existe limites territoriais na internet, né? Valorização da marca no mercado em que atua, ou seja, aquela marca, ela além de estar fisicamente no nosso cotidiano, ela está virtualmente no nosso cotidiano também. Existiu uma aplicação que inicialmente começou como um jogo, um simulador de vidas reais, que foi chamado de Second Life, ou seja, segunda vida. Então, Second Life, ele começou como um jogo, mas aí esse jogo, ele expressa uma realidade, um cotidiano. E aí você utiliza um jogador, que esse jogador você poderia personalizar esse jogador da forma que você se sentisse mais à vontade. Homem, mulher, alto, magro, baixo, gordo, de qualquer nacionalidade, qualquer tamanho de cabelo, qualquer tamanho cor de olho, poderia ser de qualquer tipo. E aí nesse mundo, né, nessa segunda vida, existiam outras pessoas que faziam a mesma coisa, que viviam aquele cotidiano. E aí as empresas começaram a enxergar a possibilidade de também ter suas marcas lá. E essas empresas começaram a entrar nesses jogos, colocando lojas que existem na realidade também no mundo virtual. Por que isso? Porque quanto mais você expressa a sua marca na visão da pessoa, no cérebro da pessoa, maior a possibilidade daquele cliente lembrar da sua marca quando ele precisar consumir um determinado produto daquela natureza, né, da natureza do qual você vende. Beleza? Então, entrando aqui em outros detalhes em relação ao comércio eletrônico de empresa para o consumidor, né? Chamado B2C, ou Business to Consumer. Então, essa modalidade, ela é a mais conhecida, né? Essa modalidade que nós, consumidores, compramos das empresas, quando a gente adquire um determinado produto ou um serviço, e essa relação entre nós e a empresa ocorre de maneira eletrônica. A gente pode compreender essa modalidade de B2C como sendo necessariamente para varejo, né? Ou seja, para o consumidor final, né? Que normalmente não compra a atacado. Então, e essa relação entre o B2C, ela tem a característica de ser feita diretamente para o consumidor, utilizando para isso o meio eletrônico, ou seja, a internet. Então, é importante a gente destacar que o B2C, ela trata desde a compra de um tênis, a livros, a comércio eletrônicos, né, que são muito mais fáceis de serem vendidos. Mas também tem itens bastante interessantes e não muito comuns, como ingresso de cinema, teatro, por exemplo. Então, essa modalidade, ela acaba abrangendo uma série de situações, uma série de possibilidades
onde alguns itens são mais vendidos e outros são menos vendidos. Como exemplo desses sites, a gente tem o Submarino, o site da Americanas, Saraiva.com, que são sites que vendem itens dos mais diversos possíveis, né? Americanas vende praticamente de um tudo, né? Submarino também, desde passagens aéreas, né, a imóveis, a locação de hotéis, contratação de hotéis para passar férias e coisas do tipo. Quais são as vantagens do B2C, né? Modalidade, ela atrai um público à loja virtual, então isso é bastante interessante, possibilita a criação de uma oferta atraente e normalmente exclusiva, a fim de convencer o consumidor a efetuar a compra. Então, como o site ele não tem uma série de necessidades físicas, ele acaba se tornando mais econômico. Não tem uma série de exigências, ele acaba se tornando mais econômico. E isso o cliente consegue, o fornecedor, a empresa, o negociador, ele consegue oferecer o produto mais barato na internet do que na loja física. A gente consegue, por meio de sites, né, por meio dessas relações B2C, entender quais são as expectativas do cliente quando se trata de prazos de entrega e condições de pagamento, preço, quantidade e qualidade de produtos e serviços. Por quê? Porque a empresa ela começa a vender e aí ela consegue identificar que os clientes gostam mais de um prazo A, B ou C, ou seja, vendendo em 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, ou o cliente consegue também perceber, a empresa consegue perceber do cliente o comportamento financeiro. Qual é o perfil de compra dessa pessoa aqui? Essa pessoa ela compra itens de valores entre tantos e tantos mil, né? Entre 1.000 e 2.000. Esse outro perfil já trata de adquirir produtos entre 5 e 10 mil. Então, ele consegue entender quais são as expectativas do cliente, o comportamento dele através de de várias relações que o consumidor tem ao comprar com as lojas. Então, isso é uma vantagem para a empresa. A gente consegue coordenar a rede de parceiros que fazem com que o nosso negócio tenha um destaque, né? E criando uma relação entre os consumidores. Ou seja, quem são nossos parceiros? O fornecedor, a entrega. Às vezes as pessoas... Existem sites, existem empresas que elas não têm o produto ainda, mas já estão vendendo. Mas para isso é necessário ter uma relação com os fornecedores bastante alta. Por exemplo, eu posso chegar e dizer que eu vou vender um computador para você, né? Eu tenho uma empresa que vende computador e vou dizer, eu estou vendendo um computador para ti. Beleza. Mas tu vai entregar quanto tempo? Uma semana. Sendo que eu nem tenho um computador. Mas a minha relação com o fornecedor que vai fornecer os computadores é tão precisa que eu vou dizer, não, o computador vai estar aí nesse prazo. E aí quando você fecha negócio comigo, eu fecho negócio com ele, e aí ele manda o computador para mim e eu mando o computador para você. Então, isso é uma vantagem do B2C. Possibilidade de inovação quanto a produtos e serviços graças à maior interação entre empresa e seus públicos-alvos. Então, inovação é a palavra de ordem do comércio eletrônico, né? A gente utiliza aí, o comércio explora as tecnologias de modo a tratar de aumentar os lucros e as quantidades de venda. E para isso a gente utiliza de fotos, marcas publicitárias, de tecnologias como óculos virtual, como realidade aumentada e diversas outras possibilidades que a tecnologia agrega no aumento da venda de produtos e no aumento dos lucros, né, de forma mais segura. Então, o B2C é isso. Aí nós temos o C2G, que é a relação do comércio eletrônico do consumidor com o governo. A gente já expliquei isso aqui para vocês. Então, quando você acessa o site do governo para poder emitir uma guia de pagamento da sua multa, quando você entra no site do Detran para poder
verificar as condições que o veículo se encontra, se aquele carro não tem multa, ou para emitir o PVA, ou para emitir uma guia de recolhimento. Tudo isso são relações que o consumidor está consumindo informações, ou seja, está realizando negócios com o governo. Então, isso a gente chama de C2G, certo? E aí, depois disso, nós temos B2G. O B2G, como o próprio nome está falando, Business to Government, ou negócios com a administração ou com o governo, né? Essa relação, ela se estabelece na relação por meio de internet, quando o governo ele realiza compras das empresas, né? Então, o governo ele precisa comprar carros para poder servir de ambulância, ele precisa comprar combustível para essas ambulâncias, ele precisa comprar a merenda escolar, ele precisa comprar uma série de itens, livros, móveis para as escolas e coisas do tipo, e essas relações podem ser feitas por meios eletrônicos, né? E quando essas relações acontecem em meios eletrônicos, a gente caracteriza isso como sendo um B2G. Certas vantagens para a população, quando esse tipo de coisa acontece, é que o governo ele consegue demonstrar de forma mais legal, ou seja, mais transparente, a relação entre como ele está gastando o dinheiro com as empresas. Então, tem uma melhor transparência em relação aos gastos. Esse processo acaba se tornando mais rápido. O governo compra de forma mais rápida. Se ele compra de forma mais rápida, ele está gastando menos tempo. Se ele está gastando menos tempo, ele está gastando menos dinheiro. Então, o acesso das informações é mais rápido, porque todas as informações estão indexadas na internet por meio eletrônico. Então, é fácil de encontrar a informação. Não está misturada no meio de papel, no monte de arquivo, no meio de um monte de processos. Não, tá? Essas informações vão estar disponíveis por meio eletrônico. E elimina as filas de atendimento, né? Se o governo consegue prestar um serviço mais rápido para a população, automaticamente as pessoas esperam menos para isso. E as vantagens para o governo? A vantagem do governo ele tem uma economia de recursos, ou seja, às vezes era necessário uma quantidade X de pessoas para executar uma ação. Quando essa ação foi feita pela internet, ela custou uma quantidade muito menor de pessoas ou de tempo. Eficiência na contratação e prestação de serviço, você consegue contratar de forma mais consciente, porque a riqueza de detalhes que pode estar disponíveis na relação de uma relação do comércio eletrônico, uma relação realizada por meio eletrônico, é muito maior. Então, você acaba tendo certeza que você está adquirindo o produto correto ou que você está contratando o serviço de forma adequada. Maior transparência, que transparência também é importante para o governo, não só para a população, e agilidade na troca de informações. A informação não vai mais fisicamente, a informação vai eletronicamente, coisa que é feita em pouquíssimos segundos. Antes, eram os processos, aí tinha uma cotação, o governo liga para a empresa, diz, olha, estamos querendo comprar isso. Aí ele diz, manda a tua solicitação. Aí tu mandava um papel para a empresa recebia, fazia uma resposta, mandava o papel de volta, e ficava indo o papel de um lado para o outro, fazendo com que esse processo não fosse nem um pingo ágil. Com a tecnologia, não. Tudo está acontecendo por meio de sistemas. Quando não acontece por meio de sistemas, acontece pelo menos por meio de e-mails, que já é algo bastante ágil, né? Bastante rápido. Beleza. Fora o B2G, nós temos também o G2G, que são governos que se relacionam entre si, né? Por exemplo, a prefeitura, ela se relaciona com o governo estadual com o governo federal, o governo municipal com o federal. Então, existe toda uma relação por esses meios. Mas como é que é isso, professor? Por exemplo, o governo federal ele pode comprar uma produção
do governo municipal. O governo municipal, por exemplo, produziu 10 mil máscaras, e o governo federal está precisando dessas máscaras para poder passar para os seus funcionários lá no ministério. Então, o governo municipal pode vender essas máscaras para o governo federal. Isso é uma relação comercial, e se essa relação comercial entre esses governos acontecer por meio eletrônico, a gente diz que está acontecendo um G2G. Então, essa modalidade, a gente pode citar também outro exemplo, que é a certificação digital, que possibilita a assinatura digital de documentos oficiais válidos em todo o território nacional. Quem é que organiza isso? O governo federal. O governo federal é que realiza a organização da certificação digital. E quem é que pode consumir? Qualquer pessoa, mas também um governo estadual ou um governo municipal, ou seja, município e prefeitura. Eles podem contratar esse serviço do governo federal para poder ter a sua assinatura digital. Então, de forma resumida, pessoal, nós temos esse quadro, né? Nós vimos todas as modalidades do comércio eletrônico, de forma mais específica, onde a gente tem três elementos, governo, empresa, consumidor, que se relacionam entre governo, empresa e consumidor. Governo, empresa, consumidor. E aí, dependendo desse cruzamento aqui, governo fica G2X, exemplo, uma coordenação, empresa, governo, G2B, exemplo, informação, o que trafega? Informações, né? E assim por diante. Esse é um quadro que mostra um resumo de todas as modalidades. E aí, quando a gente vai atuar no comércio eletrônico, a gente não, obrigatoriamente, nós empresas, a gente não precisa ficar limitado a vender somente para o consumidor. A gente pode vender também para outras empresas, ou a gente pode vender também para o governo. Por isso que a gente está estudando essa possibilidade de relação eletrônica, né, de comércio eletrônico, que essas relações vão acontecer por meio de sistemas de informações gerenciais. Então, a gente primeiro precisa entender que existem diversas possibilidades e depois a gente escolhe se a gente vai ficar somente com o consumidor ou se a gente vai abranger a nossa forma de nos relacionar por meio do meio eletrônico, né, com os nossos clientes, porque o nosso cliente pode ser outras empresas, pode ser o governo ou, tradicionalmente, o próprio consumidor final, consumidor que trabalha lá na parte que a gente faz a referência ao consumidor, ao consumo varejista, né, a modalidade varejista, e não a atacado. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí sobre esse assunto? Certo. Então, vamos partir para a atividade. Só fechar aqui. Quinta. Certo. Então, me passe um nome aí, pessoal, de uma pessoa de cada equipe, para eu poder anotar aqui e sortear quem é a equipe que vai participar. Deixa eu ver, então eu vou chamando por aqui, que vai ficar um pouco mais fácil. Maria Macedo, tá aí, Maria? Maria Macedo. Sim. É você e quem, Maria Macedo?
a Josemara, Franciele e o Alexandre. Mara, Franciele e Alexandre. E Alexandre. Maria Macedo, Josemara, Alexandre e Franciele. Beleza. Alexandre. Arielson. 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 Acho que é Ariei, isso. professor, bom dia. Arielson. 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 Bom dia, Arielson. Você é com quem dia. mais? Professor, deixa eu ver aqui. Tá escutando? Sim. Tá ok. Um minuto. Eu, Ariei, aí tem o Breno de Oliveira Cotrim, Certo. a Cássia, Cássia. Cássia Vitória, a Débora Amanda, a Débora. Gleice Mota, Maria. Amanda. Gleice. Aí tem a Natália Hudson. Maria. Isso é um time de futebol? Quase, que ainda tá faltando ainda. Aí tem o Manuel, o Marcelo. Não preciso de todo mundo não, preciso não só de alguns. Beleza. Tá. Tranquilo. Deixa eu ver mais aqui. O Breno já foi. O Bruno já foi. Bruno. Alô, Bruno? Bruno. Oi. Bom dia. Bom dia. Alguma equipe, tu já está em alguma dessas duas equipes que foi falado? Eu tenho uma equipe. Ah, tá uma equipe específica? Então é Bruno, quem mais? A Cíntia. Certo. O Euler e a Sandreane. E a Sandra. Beleza. Cássia Aguiar já estava na outra equipe, Cássia? É a mesma Cássia Vitória? Não, é outra Cássia. Alô, câmbio, Cássia? Alô, Cássia? Tem que ligar o microfone para poder falar, caso tu estejas tentando falar. Beleza, Cássia não deve estar ouvindo. Davi Matos. Oi, Cássia. Eu já estou numa equipe, professor. Bom dia. Tu já esteve... A tua equipe já falou? Teu nome já foi citado em alguma equipe dessas três? Já é Cássia Vitória. Cássia Vitória. Beleza. Davi Matos. Bom dia, professor. Bom dia. Tu já está em alguma dessas equipes que eu falei? Não, tem uma equipe específica. A tua equipe é quem? Sou eu, a Ingrid e o Ítalo. Beleza. Débora Amanda. Oi, Débora. Liga o microfone para falar, meu amor. Eu já estou na equipe, professor. Eu sou o Vitória. Já foi citado, né? Teu nome na equipe, então, né? Tá. Beleza. Sim. Derek. Oi, Derek. Liga o microfone. Certo, acho que o Derek não deve estar ouvindo. Elmara. Ei, professor. Eu acho que o Derek é o do meu grupo. Se não tiver outro Derek na turma, né? É Raíza. Mas eu já cheguei no teu nome? No Derek. Derek é do nosso grupo. Mas ele não tá ouvindo, rapazinho? Derek. Não sei. Certo. Raíssa, o que mais? Fernanda. Derek. Certo. Patrésio.
E Lília. Beleza. É Lívia. Lívia. Não é Lília. Certo. Desculpa. Lívia Monteiro. Isso. Elmara já falou? A equipe? Elmara? Oi, sou eu. Oi. A tua equipe já Não. não. Então, Elmara. Quem mais? Maiara, Robert e Pedro. Certo. Beleza. Fernanda Laranjeira. Fernanda? Oi, professor. A Raíza já falou. Beleza. Franciele. Franciele já foi também numa equipe aqui. A Maria já falou, professor. Gleice, já falou? Gleice. Oi, Gleice. Não estou ouvindo. Não estamos ouvindo, Gleice. Oi, Gleice. Certo. Eu vou ver se outra pessoa da equipe então fala a equipe de vocês, Gleice, porque não estou conseguindo te ouvir. Gleice? Oi. A equipe de vocês já foi anotado aqui? Já foi dito? Já. Josemara. Também, professor. Maria Macedo. Tá. Lia Lago. Presente. A equipe já foi falada, Lia? Não, tá só eu. Certo. Lívia Monteiro. Lívia. Eu já estou numa equipe, professor. Já. Beleza. Eu já anotei aqui, né? Já falaram o teu nome hoje aqui para mim, né? Sim, sim. Manuel. Maiara. Já professor, minha equipe já falou já. Já, né? Beleza. Raíssa. Raíssa, eu acho que já falaram também. Já. Raíssa já. Sandriane já falaram. E o Anderson. O Wanderson. Caio. O Anderson. O Anderson. Alô? Câmbio? Certo. Então, beleza. Então, vou colocar a equipe aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A equipe 1 ficou Lia Lago, a 2 Maria Macedo, Josemar Alexandre Franciele, 3 Arielson. Eu não tenho o nome de todo mundo, tá? Mas é importante só, quando vocês mandarem o trabalho, vai ter o nome de todo mundo. Arielson Breno Cássio, Débora, Bruno Cíntia Welder Sandriane, eu acho, Sandriane, Davi Matos Inglet e Ítalo, a equipe 5, a Daniela Raíza Fernanda Patrésio, a Lilian 6, a Elmária Maiara, o Robert e o Pedro, o 7. Certo? Todas as equipes foram faladas, está faltando alguma equipe, pessoal? Tudo bem. Vou colocar aqui os papéis.
papéis com o nome de vocês, certo? Eu vou pegar aqui um. E a equipe foi quem? Não tá apagado, teria que desligar aqui o negocinho do efeito do fundo. Estão olhando aí? Sim, a equipe de Bruno. Isso. Certo? Então, eu vou dar 1 minuto aí para a equipe se organizar para poder falar sobre o trabalho de vocês, o trabalho dessa equipe, tá bom? Só 1 minuto para a equipe se organizar. O tempo está ali também que eu vou ao banheiro. Beleza? Então, vamos lá. Com a equipe de Bruno, Cíntia, Elder, Sandriane e companhia. Professor, tô observando aqui, tá faltando 2 integrantes da minha equipe. Eu não sei se o Adriano tá me ouvindo. Tá, tudo bem. Apresenta só quem puder apresentar, então. Sandriane? Aí tem a possibilidade de vocês apresentarem ou não. Se vocês não apresentarem, eu vou chamar outra equipe. É porque eu não sei se a Sandriane tá mesmo. Não, provavelmente ele não está ouvindo. Ele pode ter entrado na reunião e deixado o computador de lado, ou ele está com algum problema no equipamento dele, que ele só descobriu agora. Pode ser uma coisa ou outra. Então vai passar para outra equipe mesmo. Certo, mas é que vocês não vai receber os pontos como um todo, tá? Ok. Vai haver uma perda de pontos. Certo, então vou chamar aqui outra equipe. A Maria Macedo, a Josemara, Alexandre e a Franciele. Era a equipe 2. Maria Macedo está aí, né? Falei com ela. E aí, Maria, tudo bem? Sim, professor. Aguarde só um instante, tá? Que a gente já Vou dar um minutinho para vocês aí. Obrigada. Professor, quando for apresentar, é preciso ligar a câmera? Para apresentar é preciso ligar a câmera. Pode colocar só
bem pertinho do rosto, porque aí não aparecem muitos detalhes do ambiente. E também tem a possibilidade de vocês fazerem isso que eu faço aqui, que é colocar o fundo distorcido, se for o caso. Professor, Oi, Maria. bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A empresa escolhida para falar sobre o e-commerce dela foi a empresa Magazine Luiza, e o Alexandre irá descrever o caso de sucesso, irá falar um pouco da empresa Magazine Luiza. Alexandre, tem que ligar o teu microfone para tu poder falar, que a gente não está com o microfone desligado. Agora eu consegui ligar. Eu acho que eu não consegui ligar a câmera. Tá, tudo bem. Só um momento. Tá, bom dia. Bom dia. A nossa equipe ela vai falar sobre a Magazine Luiza, né? É uma empresa que está tomando um ramo do varejo e vende produtos eletrônicos e eletrodomésticos. Bom, o caso dela se inicia a partir... Ela já é uma empresa que está bastante tempo no mercado, né? Mas o seu caso, dentro do e-commerce, ela começa a partir de 2015, em que a empresa teve sua própria cotação, né, chegando a R$1. E essa cotação ela teve influência direta, né? Ela foi influenciada diretamente pela economia brasileira, né? Na época, como até hoje, está bastante impactada. E ela terminou o ano na situação negativa, né? Para tentar sair da situação negativa e tentar evoluir, a empresa ela, teve a ideia de implantar tecnologias para tentar auxiliar no negócio, né, na venda dos produtos oferecidos pela empresa. Então, a Magazine Luiza ela criou a Luiza Labs, que é a área, né, a área de tecnologia, e a partir da Luiza Labs ela criou ferramentas, né, digitais para clientes, como os aplicativos, os sites, para as vendas, e também não só para os clientes, como também para os vendedores, né, que é a partir desses aplicativos para os vendedores não, para os funcionários da empresa, que a partir desses aplicativos eles fazem todo o controle de estoque, de vendas e auxiliam na administração da empresa. Bom, como eu já tinha falado antes, né, para ajudar no negócio da empresa, ela explora as plataformas digitais, né, como os sites, os aplicativos e também através do marketing na internet. Bom, um exemplo que, se não me engano, a Maria Macedo também vai falar mais para frente, é que a ferramenta digital criada pela Magazine Luiza é uma brand persona que é chamada Alô, como você já deve ter ouvido falar. Que ela é nada mais nada menos que uma
uma atendente virtual e também ela é uma digital influencer da empresa. E no site, no aplicativo, ela oferece auxílio para o cliente. Ela interage com o cliente, né? Tentando desvencilhar as dúvidas sobre dados técnicos e funcionalidades do produto de interesse do cliente. Isso. A próxima pessoa vai falar agora. Certo, Alexandre. Bom, eu irei falar sobre por que o comércio eletrônico da empresa Magazine Luiza é viável para seus negócios. A Magazine ela vem avançando bastante no comércio eletrônico. São mais de 900 lojas físicas espalhadas em todo o Brasil. E essas lojas ela têm servido como uma base operacional para seu crescimento nas plataformas digitais. O presidente da empresa, ele usou a estratégia de multicanais, que cria uma integração total entre o online e o offline. Dessa forma, é possível fazer uma compra online e realizar a busca desse produto em lojas físicas, por exemplo. E eu trouxe alguns números sobre a rentabilidade dessa empresa, certo? Nas plataformas. Os números são impressionantes. São 17 milhões de clientes ativos, um crescimento de 60% no digital no último ano e 42% de todas as suas receitas parte a partir das vendas na internet. Além de uma ampla variedade de produtos na sua vitrine, ela conta com algumas parcerias, né, que são os canais. Tem o canal da Lu, que o Alexandre falou um pouco, da vendedora virtual interativa. Essa vendedora, ela é uma vendedora bem dinâmica que ajuda os consumidores durante o processo de compra. E outros dois canais que a empresa utiliza um dos que o senhor falou, do que o professor falou hoje, né, que é as parcerias do Business to Business e o Marketplace. Eu irei explicar um pouco sobre o Marketplace, bem resumidamente, que se trata de um shopping virtual. Esse shopping virtual, ele trata de pequenos e médios empreendedores que apresentam seus produtos e efetuam suas vendas através das plataformas do Magazine. Algo que está em destaque também nas pesquisas é sobre a empresa Magazine ter sido reconhecida no site Reclame Aqui, pelas avaliações dos próprios consumidores. O portal destacou a empresa pelos excelentes índices de atendimento. Essa distinção eleva o grau de confiança da marca, que tem se tornado global, aumenta a visibilidade da qualidade dos serviços prestados e também influencia os clientes na decisão da compra. Além disso, de acordo com essas pesquisas, a empresa Magalu ganhou o prêmio de melhor marketplace do Brasil, pelo Ebit. E o app já tem mais de 10 milhões de downloads. E em 2016, ganhou o prêmio de melhor app nacional de varejo, segundo o Google, e melhor app do e-commerce. Com esses diferenciais, a Magazine tem se tornado um dos casos de sucesso no e-commerce brasileiro, mesmo que sua origem tenha acontecido no varejo físico. Então é isso, professor. Professor, desculpe interromper, antes da Franciele começar, tem alguém com o microfone ligado, enquanto a Josi falava, estava atrapalhando um pouco. Certo. Pronto, já desativei o microfone de todo mundo.
Jô, se vocês conseguiram identificar dentro desse caso de sucesso alguma modalidade fora o B2C? Pode falar um pouco mais sobre isso? Professor, Desculpa, como nós... meu áudio estava desligado e eu falando. Nós descobrimos várias plataformas que a empresa utiliza e nós iremos decifrar cada uma delas. Ah, tá. Então vai continuar ainda. Além do business to business e do marketplace, ainda tem outras. Ah, tá. Tudo bem. Pode continuar então. Bom dia. Eu irei falar agora um pouco sobre alguns sistemas de ERP que a Magazine utiliza e algumas plataformas. Como a Josi já falou, já vem falado, que um diferencial da Magazine Luiza é justamente as mais variadas formas de tecnologia. E o mais interessante é que essas tecnologias, elas são criadas dentro do Luiza Lab. E aí, isso torna que a empresa ela tem um diferencial muito grande. E aí, foi falado, o José começou a falar um pouco sobre o Marketplace, que é uma das plataformas utilizada pela Magazine Luiza. E aí, dentro dessa plataforma, o que é mais interessante, principalmente agora nesse período de pandemia, a gente tem ouvido muito falar sobre o parceiro Magalu. E esse parceiro Magalu, ele é utilizado dentro dessa plataforma de Marketplace, que ela atua como como se fosse um shopping online digital, onde dentro dessa plataforma você pode encontrar variados produtos das mais variadas empresas. Bom, os sistemas de ERP, ele torna o processo da Magazine Luiza mais ágil, né? Como a gente sabe, os sistemas de ERP, eles são utilizados para otimizar os processos. E eu encontrei aqui 5 sistemas que é utilizado pela Magalu. Tem o Bly, ele é um sistema empresarial tanto para micros quanto para de microempresas, como empresas grandes também. Dentro desse sistema, ele permite que os empresários eles organizem a gestão de seus negócios com maior segurança, facilidade, agilidade e eficiência. Dentro desse sistema, a gente encontra diversas ferramentas que possibilitam o controle total sobre as vendas e desde da emissão de boletos eletrônicos, como também de notas fiscais. Então, ali há uma facilidade. E os outros sistemas, eles também são justamente para ajudar nessa forma, até porque, como a gente sabe, dentro dessa plataforma, não tem só uma nem 2 empresas, há uma variedade muito grande de empresas dentro do Marketplace. Então, para que possa ocorrer um processo organizado, para que o consumidor ele não venha a ter nenhum problema a essa necessidade de utilizar todas essas plataformas. Tem também o TOVES, que ele é um sistema completo, com total controle de todas as atividades do ERP. Ele automatiza os processos administrativos das empresas, promovendo uma eficiência e produtividade. Tem o Tiny. O Tiny é um sistema de ERP completo também, principalmente para as lojas virtuais. Ele foi criado para otimizar a rotina do e-commerce, com o controle de todos os produtos, de todos os anúncios que estão dentro daquela plataforma e os diversos canais de venda, e além também do controle de estoque. Bom, a Magazine utiliza também outras plataformas, não só a Marketplace, como tem também a plataforma do CIA Shop. O CIA Shop ela é uma plataforma que ele permite que diversas informações elas sejam compartilhadas, principalmente entre vários sistemas. E dentro dessa plataforma, ela possibilita uma customização de uma loja virtual. E essa loja virtual vai ser customizada de forma exclusiva. Ou seja, não vai ter nenhuma outra empresa que ela vai ter a vitrine virtual igual à sua. E isso que a torna bem interessante. Tem também a plataforma do TAI. Essa plataforma, ela facilita a integração da loja com a Magazine Luiza, onde ela cria uma conta no parceiro Magazine
E ali depois ela habilita essa integração da plataforma do TAI com a Marketplace e o Magalu. Agora a Maria já fala mais um pouco sobre as tecnologias utilizadas dentro da Magazine e mais algumas plataformas que ela também utiliza. Beleza, Franciele. Obrigado. Bom dia novamente. Como vocês podem ver, a empresa Magazine Luiza, ela, como diz no próprio site, a equipe, né, a companhia Magazine Luiza, eles respiram inovação. Não é à toa que Fran citou as duas plataformas e eu irei citar mais 4 ainda que essa empresa utiliza. Ela utiliza a plataforma Fibits, que ela traz uma flexibilidade nas operações, como o professor já havia falado, ela tem também o B2B, que é o empresa e empresa, o comércio de empresa para empresa, e ela também tem o B2C, que é empresa a consumidor, com marketplace também, e até mesmo o atacarejo, com inúmeras funcionalidades, e ela possui uma gestão independente de pedidos. Há também a plataforma OnPank, que ela traz a gestão de websites e intranet, tanto no formato web quanto no formato mobile. E elas também usam o 2B e o B2C, como eu já havia explicado antes. E a outra plataforma é a loja integrada, que é a forma que eu irei explicar mais adiante, falando sobre do Magazine em Você. O que é essa plataforma loja integrada? É quando um lojista simples, ele vai, cria a sua loja e quem fica responsável por ela é a empresa Magazine Luiza em entregar o pedido ao consumidor, ao cliente, e também receber o valor do cliente. E eu, enquanto lojista, quando integro a minha loja nessa plataforma, em parceria com o Magazine Luiza, eu recebo uma comissão pelos produtos vendidos. E assim eu também consigo fazer um marketing, falando para amigos, compartilhando, fazendo um marketing, não só da loja Magazine Luiza, como também do meu produto. Além disso, essas foram as 4 plataformas. Há também tecnologias criadas pelo Luiza Labs, que é um laboratório da empresa Magazine Luiza. Como o Fran já havia falado, eles criaram inúmeras tecnologias. Uma delas foi o Mobile Vendas, que é um app, um aplicativo de software, instalado no celular, que o vendedor anota as preferências do consumidor, recebe sugestões de produtos que atendam os gostos dos clientes. Aí esses produtos são cadastrados e o vendedor, ele tem a total dimensão do que está ocorrendo com o produto, se tem o produto, se não tem, se o cliente está gostando, se não, tudo isso o vendedor consegue ter em suas mãos, todas essas informações. O outro aplicativo é o Mobile Estoquista, que esse aplicativo ele facilita do vendedor saber se esse produto, essa mercadoria está na loja ou não, e se está fácil ou não. Tipo, tá na primeira sala, na segunda sala, tá na última prateleira, na penúltima, quantos tem? Ele consegue ter o acesso a toda a questão do estoque. Além disso, a tecnologia, o Magazine e Você, que é um canal de vendas diretas online pelas redes sociais, que qualquer pessoa cria sua própria loja.
esse Magazine Você também é associado à plataforma que eu já havia falado das lojas integradas, que é qualquer pessoa pode estar fazendo a parceria com o Magazine e divulgando seus produtos e, consequentemente, divulgando também a empresa Magazine, os produtos do Magazine. Assim também ao Magazine Luiza, o próprio aplicativo que a gente baixa na Google Play ou na Play Store. E há também o Mobile Entrega, que ele serve como o rastreamento da mercadoria, que serve tanto para o vendedor em si saber onde que está o determinado produto do cliente, como também para o cliente saber quanto tempo vai demorar seu produto, onde que seu produto está. Essas são algumas das tecnologias criadas, há inúmeras outras tecnologias também. A empresa Magazine Luiza, ela foca muito nas redes sociais, e a criação da Lu, a Lu ela é um bot, ou seja, ela é um robô, e ele é um robô com uma inteligência, e ele possui também um chatbot, que é umas mensagens robotizadas. E a empresa, quando foi criado a Lu, foi em 2007, ela está mais ou menos há 18 anos, e eles apostaram muito, porque até então, como a Josi bem falou e o Alexandre, o Magazine Luiza antes era apenas uma loja física. Então, eles resolveram apostar em inovação, em tecnologia, não só para melhorar as suas vendas, mas como reduzir também seus custos, saindo da loja física e hoje se encontrando no comércio eletrônico. Então, é uma empresa que possui inúmeras tecnologias e que cada vez mais ela tenta ser mais tecnológica e arrumando cada vez da tecnologia ferramentas para que ela venha continuar sendo essa líder no mercado de e-commerce. Nós agradecemos. Ok, beleza. A explanação ficou bastante interessante. Realmente a gente conseguiu atingir aí o objetivo. Vocês falaram da plataforma, falaram dos multimeios que a Magazine Luiza utiliza de forma bastante expansiva o comércio eletrônico, né? Não somente por meio do consumidor, mas por meio de outras modalidades também. Alguma observação que a equipe queira fazer do trabalho? Falar sobre algo que achou bastante curioso ou interessante, alguma observação final? Certo. Alguém da turma tem alguma dúvida, sendo que a dúvida não vai influenciar na minha avaliação sobre o trabalho. Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto que a equipe postou? Não. Beleza. Então, para finalizar, pessoal, eu vou passar a atividade da próxima aula. Certo? Essa vai ser a nossa quinta atividade. E ela também vai trabalhar essa quinta atividade com o assunto de comércio eletrônico, mas agora não voltado mais somente para os consumidores, né? Não somente o business to consumer. Na verdade, esse business to consumer vocês podem até desconsiderar, porque vocês já fizeram desse trabalho. Mas o trabalho dessa vez agora é a gente procurar casos de sucesso para cada uma dessas modalidades. Mas não precisa ser algo muito abrangente, para o trabalho não ficar muito grande, né? Pode ser algo simples, vocês vão chegar e citar, por exemplo, um exemplo do consumer to consumer, né? Detalhe, não pode ser exemplos do que a gente deu no livro, tá?
como, por exemplo, o OLX ou o Mercado Livre. Vocês têm que procurar outros exemplos. E aí você fala, consumo de consumo, o exemplo é o Mercado Livre que funciona dessa forma. Pronto, não precisa ser muito abrangente. E aí você vai fazer a mesma coisa para cada modalidade, certo? Lembrando que não pode ser assuntos que já foram ministrados no livro, né, que já foram citados no livro. E aí o restante dos detalhes a gente vai fazer da mesma forma. Vou escolher uma equipe para falar 10 minutos desse trabalho na próxima aula. Posso fazer algumas perguntas para poder enriquecer a apresentação do trabalho. E vocês vão seguir a formatação conforme a gente já vem trabalhando há um tempo, né? Formatação do trabalho. Vou enviar esse trabalho até o dia 27, que é um dia antes da nossa aula, para um e-mail que vocês já sabem qual é. E é importante que vocês coloquem lá atividade 5, negócios eletrônicos. Essa atividade ela vai valer 600 pontos. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Professor, das opções que o senhor deu, o B2C não precisa falar, não, né? Não, porque esse já foi o trabalho da semana passada. Ok. Professor. Pode falar. No caso, o senhor quer o exemplo de uma empresa e quer que falemos um pouco sobre ela, é isso? Usando tal modalidade? Isso. Só não o B2C, porque esse a gente já fez agora. No caso, desconsidera a segunda opção. Isso. Ok. Alguma dúvida mais, pessoal? Então, se ninguém mais tem dúvidas, agradeço a equipe que fez a apresentação. Eu devo estar lançando os pontos ao longo da semana. Qualquer dúvida mais, vocês podem me procurar lá no WhatsApp. Vou colocar essa atividade lá no WhatsApp. E obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa semana e até a próxima aula. Beleza, professor. Valeu. Até logo. Bom dia. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, Franciele. Tchau, professor. Tchau, querida. Tchau, professor.